Estamos entrando no mês de março, abril e maio, o terror dos pediatras. E hoje vocês vão ver um vídeo de um formato diferente. Hoje vocês não vão ver minha carinha. Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre bronquiolite, tá? Agora nesses meses de março, abril e maio, é muito comum que a gente tenha esse tipo de doença. É uma doença que caracteristicamente afeta as crianças menores de 2 anos de idade, assim. Basicamente todas as crianças menores de 2 anos já tiveram bronquiolite. É que muitas vezes a bronquiolite ela é leve. E na bronquiolite leve, a gente tem uma porcentagem grande de crianças que parece simplesmente um resfriado, uma gripe ou algo do gênero. Mas a gente tem uma porcentagem de crianças que não é bem assim. E a bronquiolite é uma das doenças mais graves que a gente tem na infância. É a principal causa de internação das crianças em UTIs nos meses do outono e inverno. E é uma doença que pode deixar alguns agravos, algumas consequências. Então, por isso que a gente fica tão preocupado com as crianças por conta disso. O que é a bronquiolite? Vocês podem perguntar. A bronquiolite é uma doença viral. Então, ela é causada por um bando de vírus. Tem um vírus principal, mas como toda doença viral, praticamente a gente tem um monte de vírus que pode causar isso daí. Até o Covid, gente. Até o Covid dá um quadro bem parecido com a bronquiolite. Os principais vírus que a gente tem que causam a bronquiolite são o vírus sincicial respiratório, que alguns prematuros, extremos e algumas crianças com problemas no coração ou problemas no pulmão, às vezes no mês do inverno eles tomam o palivizumab. Olha que nome lindo. O palivizumab, ele é um anticorpo contra esse vírus, que é o vírus que normalmente dá os quadros mais graves. A transmissão dele, como todos os outros vírus respiratórios, igual ao Covid, é por contato direto ou por contato com mão e sempre contato com secreções, seja lá se for saliva, se for secreção do nariz. Então, muito cuidado com seus filhos nessa época, porque a transmissão é igualzinho do Covid. Ou seja, se você lavar a mão, ninguém vai pegar nada. Oh, meu Deus do céu. Ou pelo menos passar álcool em gel. Os outros vírus que causam, a gente tem o bocavírus, agora são todos vírus muito esquisitos. A gente tem o metapneumovírus, a gente tem o próprio coronavírus, né? O Covid-19 também causa, o influenza, o parainfluenza, todos eles causam. E todos eles são vírus. A bronquiolite nunca mais, nunca é causada por bactérias. Portanto, não precisa ficar preocupado, estressado, pensando que talvez seu filho precisa de um remédio, de antibiótico ou de qualquer outra coisa. Não precisa. Se passaram para vocês, é porque passaram um remédio errado. Pelo menos o quadro inicial de bronquiolite, pelo menos uns 10 a 14 dias. Porque depois eu vou falar o que acontece depois e também vai ser tema de um outro vídeo. No adulto, para falar a verdade, o que os vírus da bronquiolite causam? Causa gripe e resfriado. Nada muito mais do que isso, tá? Dificilmente ele causa quadro pulmonar. Então é um quadro mais leve. Então muitas vezes o adulto nem tem nenhum sintoma associado. A única coisa que acaba acontecendo é o narizinho escorrendo, uma dor de garganta e às vezes absolutamente nada. A bronquiolite ela tem basicamente 3 fases. A gente tem a fase do narizão escorrendo, que a gente fala que é a fase gripal. A gente tem a fase do chiado, que é a fase em que a criança sente falta de ar. E a gente tem a fase de convalescência. Convalescência, para quem não sabe, é de recuperação. Cada uma dessas fases dura de 3 até 5 dias, então geralmente vai de uma semana a 15 dias, mas já tive paciente que foi bem mais prolongado os quadros de bronquiolite. E ele está relacionado com alguns fatores que as crianças têm que podem causar isso. Depois eu vou explicar para vocês quais são esses principais fatores.
Se a criança interna, uma porcentagem pequena, menos de 10% das crianças que têm bronquiolite interna, mas como são muitas crianças que pegam, o número de crianças, no fim das contas, internadas é muito grande. Por isso que as UTIs ficam todas lotadas de bronquiolite. O principal sintoma da bronquiolite, ou seja, tirando o nariz correndo, a tosse, que é uma tossinha seca assim, parece uma tosse meio conchada ou uma tosse meio soprada, para falar a verdade. É mais ou menos assim. Lembra muito uma tosse de quem tem asma, pessoas como eu que têm asma, por exemplo. E a gente tem que observar basicamente sinais ou sim de falta de ar na criança. Então, quando que a gente fica preocupado, ou seja, qual é o único sintoma realmente de grande preocupação para a gente? É a falta de ar. A falta de ar, a gente tem uma asinha do nariz que fica abrindo e fechando. Pode aparecer um buraquinho debaixo do pescoço, na realidade, na parte de baixo do pescoço, na transição do tórax, tá? E a gente tem o jeito mais fácil de ver, que é a do vídeo que está aparecendo aí agora para vocês, é justamente a retração subcostal, ou seja, debaixo da costela, acaba afundando bastante a barriga da criança. Então fica bem diferente, mas bem diferente mesmo do normal. E qual que é o tratamento para bronquiolite, já que ela pode ser muito perigosa, né? Todo mundo tá doido para saber quando e o que fazer, né? Ou quando eu vou contar depois, ou seja, quando procurar o médico e como tratar. Inicialmente eu já vou falar agora. Como qualquer doença viral, a gente não tem um tratamento específico para ela, então basicamente a gente faz a mesma coisa que a gente faz na gripe ou em qualquer outra doença respiratória em criança. A gente limpa o nariz com soro fisiológico, você quer o rinossoro, você quer salsep de spray, você quer fazer aquela lavagem de vazar catarro para todo lado? Meu, tanto faz. É você quem define, você faz do jeito que for melhor para você, você faz o que o seu coraçãozinho disser que você vai deixá-lo feliz. Já a segunda coisa é inalação. O inalador é o grande amigo que a gente tem dos pais na época do outono e inverno, porque além dele melhorar os quadros respiratórios, ele ainda age quando o tempo está muito seco. O umidificador também ajuda, mas ajuda bem menos do que uma inalaçãozinha com soro que não tem número de vezes. E lembrando que inalação não faz diferença se você faz com a criança chorando, sorrindo, gritando ou dormindo. Nada de diferença. Algumas medicações são passadas, porque no passado a gente utilizava muito. Então você vai no pronto-socorro, é bem comum você ganhar uma prednisolona, uma dexametasona, uma betametasona, qualquer uma dessas terminadas em zona aí da vida. São medicações que a gente usa basicamente quando o quadro é mais prolongado, ou seja, a gente usa nos bebês chiadores ou nas crianças efetivamente com asma. A primeira vez que a criança tem chiado, ou seja, quando ela pega bronquiolite, não é necessário o uso de corticoide nos primeiros dias. Geralmente a gente acaba tendo que utilizar depois de 10 até 14 dias, ou em algum caso ou outro, com aproximadamente uma semana a gente entra, ou quando a criança tem crises mais importantes e tem a suspeita de que tem um quadro de inflamação mais importante no pulmão. Mas daí quem decide é o pessoal da UTI, gente, não é o mediquinho do posto de saúde, do consultório ou do pronto-socorro. Isso é para criança grave. Antigamente a gente também usava muito Aerolim e também usava muito o Berotec na inalação ou de bombinha, seja lá como for. Hoje em dia a gente não usa mais. Então, não faz muita diferença na realidade a utilização disso. A gente sabe que melhora o sintoma, ou seja, muitas vezes melhora a tosse, mas não altera a gravidade e não altera a duração da doença. Então, não é recomendado você usar de rotina. Às vezes a gente prescreve, às vezes a gente usa quando o sintoma e a tosse da criança é muito importante. Como toda doença viral, vou repetir de novo, como toda doença viral, seja a Covid, virose ou qualquer outra coisa, a gente não usa antibiótico, exceto se tiver pneumonia de verdade. Para falar a verdade, as pneumonias associadas com a bronquiolite são bem raras, viu? De cada 100 bebês, mais ou menos uma só
tem pneumonia associada. Então, fica esperto, toma cuidado, porque a probabilidade de tomar antibiótico à toa é muito, muito grande. E agora que tá todo mundo mega preocupado, mega estressado. Oh my god, o que eu vou fazer? Se meu filho pegar bronquiolite, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu tô aqui para ajudar, gente. Relaxa. Fiquem tranquilos. Umas coisinhas que vocês têm que observar. Isso não é só na bronquiolite, mas assim, na bronquiolite é mais importante que a gente observe. A gente tem que ver se a criança tá com falta de ar. Se a criança, como é um bebê, não está conseguindo mamar, gente, bebê que não mama nada e não está ativo é estranho demais. Ele pode até não querer mamar durante algum período, mas está feliz, contente, brincando ou dormindo nos horários certos, mas assim, comportamento completamente normal. Bebê que não mama, bebê que está sonolento ou então extremamente apático, é de se estranhar, é para pensar duas vezes se não tem alguma coisa acontecendo. Bebês que estão fazendo pouco xixi, ou seja, muda muito o padrão, geralmente são períodos de 6 a 8 horas que a criança não faz absolutamente nada de xixi. Se a criança começa a apresentar ou uma pelinha branca, 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 que nem o papel, ou começa a ficar roxo, tá? Roxo é um belo de um sinal de falta de ar. Acho que todo mundo sabe o que significa uma criança que ficou roxinha, roxinha, roxinha. E o que mais que a gente precisa saber? A última coisa, que é a mais chata de todas, bronquiolite é chato, para falar a verdade, não tem coisa legal na bronquiolite, né? Tudo é chato na bronquiolite. Mas assim, a coisa mais chata que a gente tem na bronquiolite é que tem algumas crianças que evoluem para um negócio que chama bebê chiador, lactente chiador, chiador transitório. Criança, cada um dá um nome diferente. Tem gente que chama de asma, tem gente que chama de bronquite de bebê, tanto faz. O importante são crianças que toda vez que entram em contato com qualquer vírus, então, sei lá, pegou o sincicial respiratório na primeira, uma influenza na segunda, um bocavírus na terceira, tanto faz, mas entrou em contato com o vírus, o nariz escorre, mas o pulmão sempre chia, sempre fica atacado. Então, se por acaso isso aí estiver acontecendo com vocês, fique esperto. Leva no pediatra, pede para alguém dar uma avaliada, porque muitas vezes essas crianças que têm chiado de repetição vão ter que fazer tratamento todo santo dia, ou seja, fazer um tratamento por 4 a 6 meses para melhorar o quadro inflamatório e principalmente ajudar no desenvolvimento do pulmão da criança. Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso formato, esses videozinhos bonitinhos, são muito mais lindos do que essa minha cara feia. Então, gente, abraço, deixem comentários, digam temas que vocês querem que eu fale nesse período de inverno. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, beijo!